Desta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e os meandros da medicina tradicional chinesa, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e a medicina ayurvédica. E une tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde, da medicina quântica, da física quântica aplicada à área da saúde. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, fundada aqui no Brasil em 1958. Pode colocar o GC aí, por gentileza. Tenho pós-graduação em acupuntura, em psicopatologia. Para quem não sabe o que é psicopatologia, psico é áreas emocionais, patologia é doença, né? Patos é emoção, logia vem de logos, da mente. Então, psicopatologia são os distúrbios ligados à mente e às emoções. Eu fiz pós-graduação em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas, em São Paulo. Além disso, fiz pós-graduação em acupuntura, em florais, em medicina quântica e física aplicada, física quântica aplicada à área da saúde. Fiz diversos cursos na área da saúde e também da medicina energética, cursos promovidos pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre acupuntura, falar um pouco da história da acupuntura, essa prática da medicina milenar, como é que foi um pouco dos seus meandros, das suas dificuldades na própria China, falar da dinastia, do homem de bronze, vamos responder a algumas questões, algumas perguntas encaminhadas pelos nossos internautas em diversos momentos aqui da nossa prática e do nosso programa. Tem várias questões que foram colocadas sobre acupuntura e que a gente vai tratar no programa de hoje, falando um pouco da fisiologia chinesa, falar um pouco dos 5 elementos, enfim, essa maravilhosa prática da medicina tradicional chinesa, que é o nosso primeiro slide. Eu peço então para isso, acupuntura, essa maravilhosa prática da medicina tradicional chinesa. No próximo slide, uma breve apresentação minha, da minha formação, né, da Associação Brasileira da Acupuntura, aonde eu fiz pós-graduação no Dr. Leão Sampaio Noibral, Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, a psicopatologia da Universidade de São Paulo, ortobiomolecular, terapia neural e pós-graduado em biofísica quântica e biorressonância aplicada à área da saúde. Próximo slide fala um pouco sobre a história, a origem desconhecida da acupuntura, que é não empírica. Pode voltar aqui para mim, por favor? Exatamente, a acupuntura não é uma atividade empírica. O que a gente conhece por empirismo? A gente observa os fatos e, a partir disso, dessa reprodução desse fato, dessa repetição do fato, a gente cria o que se chama uma lei física. Todos os dias eu observo que o Sol nasce às 5 horas e 40 minutos, então eu coloco que é uma lei que todos os dias, às 5 horas e 40 minutos, o Sol irá nascer. Né? Então, esse é o desenvolvimento científico a partir, sobretudo, de René Descartes e também o cartesianismo e Newton, né? Newtoniano e cartesiano. Quer dizer, eu observo o fato e percebo o que é científico a partir do momento da repetição. O próximo slide fala a definição do empirismo, que é isso aí mesmo. Empirismo é uma doutrina segundo o qual todo o conhecimento provém unicamente da experiência. É isso que eu estava falando, né? Obviamente, o Sol nasce às 5 horas e 40 minutos todos os dias, então, pela experiência, eu estabeleço uma lei científica. O empirismo é um substantivo masculino,
Diz aí no slide, limita-se ao que pode ser captado do mundo externo, ou seja, dos sentidos ou do mundo subjetivo, sendo descartadas verdades reveladas e transcendentes do misticismo. Ou, a prioristicamente, quer dizer, na verdade não está dando o fato de que se não for uma experiência prática, não é ciência, não é observação. Portanto, como é que a gente imagina que a acupuntura, que existe há 5.000 anos, foi estabelecida colocando os pontos e descobrindo os meridianos? Absolutamente isso não é possível, sobretudo se a gente avaliar a história há 5.000 anos atrás. Como é que se descobriu que existe o meridiano do fígado que começa no dedo hálux do pé, né? Quer dizer, isso absolutamente é impossível. Não dá para a gente imaginar que todo o trajeto dos 12, 14 meridianos que percorrem o nosso organismo podem ser colocados do ponto de vista empírico, que foi experienciado, sobretudo, há 5 anos. No próximo slide a gente vê a arqueologia. Essa técnica da acupuntura, mais especificamente, China, há mais de 5.000 anos. Portanto, não dá nem para a gente pensar no cartesianismo e na experiência. Tá dando interferência aqui? Tá? Então vamos desligar aqui. Infelizmente eu não vou poder acompanhar as perguntas por aqui porque está dando muita interferência aqui no celular. Então eu vou te desligar isso aqui. Se continuar, você me avisa, por gentileza, tá? Perguntas que não querem calar. Isso. Hoje está complicado aqui, a questão eletrônica. Aqui também está, o meu pendrive aqui também está dando pau aqui. Perguntas que não querem calar é o próximo episódio, o próximo slide, que mostra exatamente que não é possível o empirismo com tamanha de 5.000 anos, né? Como se deram as pesquisas científicas naquele período, naquela época, 5.000 anos, naquela região? Foram picando pontos para os energéticos, se foram testando ponto a feitas de pontos para o tratamento das patologias. Os pontos do pé, como eu disse, né? Será que estão dando os slides para a gente ver as imagens? Pode passar o próximo, por favor. Está conseguindo? Isso, os pontos do VG. Eu vou desligar. Está dando interferência? Eu vou desligar isso aqui porque está dando pau mesmo. Então eu vou desligar e a gente vai às cegas. Eu peço desculpas aí ao nosso teleinternauta, estou largando tudo o celular, o page, e nós vamos aqui às cegas, mas enxergando. Então, esse slide que está aí do seu lado tem o VC e o VG, são dois vasos importantíssimos. O VC é o vaso concepção. Ele é muito interessante, esse vaso, porque esse do lado esquerdo, tá? Desculpe, do lado direito, esse que corre pelo umbigo, pela face anterior do corpo, tá bom? Esse VC, fala-se que a célula, a partir da célula original, né, do espermatozoide que se junta com o óvulo, dali tem uma reprodução das células, 1, 2, 4, 8, 16, 74. Aí depois disso, cada um da evolução dessas células vai originar um órgão, um osso, o cabelo, o olho, o fígado, o rim, os intestinos, pulmão, coração. Enfim, todos os órgãos começam a ter uma especificação, né, uma especificidade da evolução dessas células em nível orgânico, em nível para produzir um novo ser. Então, esse projeto, né, essa linha de especialização seria responsável por esse meridiano que é o vasoconcepção. Ele começa na área genital e termina no céu da boca. Ali ele se junta com o VG, que é o sentido contrário. Ele começa na área genital e sobe pelas costas até o céu da boca, passando inclusive
pelo meio da cabeça, que é a figura do lado esquerdo, né? O vaso governador é essa figura do lado esquerdo e o vaso concepção, que é a figura da direita. Esses dois meridianos não têm órgãos específicos, tá? Vaso governador e vaso concepção. Cada um desses pontos, desses vasos, são indicados por uma série de patologias, tá? O VC baixo, né, que a gente chama do baixo ventre, né, 8 para baixo até o VC, são ligados à área genital, área urinária, bexiga, rins, sobretudo, né? Aí depois tem o cardio digestivo, que é ligado ao estômago baço, fígado, baço. Depois tem o cardio respiratório, do VC para cima, do VC12 até aqui a garganta, passando pela tireoide, e são ligados aos pulmões, ao coração, à respiração, à circulação e à sexualidade também. Então são os dois grandes meridianos que não têm um órgão em especial e em específico. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Eu estou sem acompanhar aqui, vou precisar acompanhar pela imagem que vocês colocarem aí. Então aí está a cabeça, né? A cabeça é o lado, é a área mais redonda, portanto é a área mais yang, ligada também ao céu, né? Enquanto a Terra é yin, é quadrado, é terra, são os pés, a cabeça é o mais redondo, portanto é o mais yang. E aí a gente pode ver as especificidades dos meridianos, como falamos, vesícula biliar, triplo reaquecedor, estômago e vaso governador. O próximo slide, por gentileza. Agora pelo braço, a gente está vendo aí os meridianos do pulmão, da circulação e sexualidade e também do coração. Pulmão, circulação e sexualidade e coração. No próximo slide, a gente vê a área anterior da perna, né? Os meridianos do estômago, baço, pâncreas e fígado. Notem que para a medicina chinesa, tanto o baço quanto o pâncreas, que são dois órgãos separados, obviamente, anatomicamente, a medicina ocidental inclusive trabalha com duas possibilidades de baço e de pâncreas, né? Na medicina chinesa nós trabalhamos com esse um meridiano só, baço, pâncreas, estômago e fígado. Podemos passar para o próximo slide, por gentileza. Bom, aí está o VC, bem na área do externo, que é esse osso mais comprido, à direita do seu monitor, aí da sua televisão, que é onde que a gente falou que passa o vasoconcepção, o VC. Mas também logo à lateral deles passa o meridiano dos rins, o meridiano do estômago, o baço, pâncreas e vesícula biliar. Essa é a parte anterior do tórax, do abdômen, onde passam esses importantes meridianos, né? Inclusive onde eles se aprofundam, né? Do rim, principalmente, e do baço pâncreas. O próximo slide, por gentileza. Vaso governador, essa é a parte das costas, né? Vaso governador, o meridiano da bexiga, o meridiano do intestino grosso e o meridiano do intestino delgado. São dois vasos, são 1, 2, 3, 4, na verdade. 4 vasos, vaso governador, bexiga, intestino grosso e intestino delgado. Intestinos passam pelo braço e se juntam ao tórax, né? Na verdade, é o tórax que sobe, onde eles se aprofundam diretamente. Como é que é teu nome? Lucas. O Lucas está estreando aqui hoje, já está pegando fogo na caixa d'água aqui. Lucas, por gentileza. Próximo slide, por favor, vamos ver. Muito obrigado. Essa é a dúvida, né? Esses meridianos eram conhecidos há 5.000 anos atrás? Como é que eles poderiam ser conhecidos há 5.000 anos atrás? Todos esses trajetos, esses meridianos com 365 pontos espalhados pelo corpo. Será que eles haviam picado cada um dos pontos e avaliado que tipo de efeito em relação
a uma coisa, a outra e etc. Seria possível isso? Obviamente que não. Por isso a história do empirismo, né? O empirismo só pode ser reconhecido por intermédio da experiência, da observação dos fenômenos e da criação das leis mediante a repetição dos fatos. Os fatos são repetidos, então eu tenho certeza de que naquele dia, naquela hora, acontecerá mais ou menos mais ou menos não, aquele fato será repetido, então a partir disso eu crio uma lei em que isso pode ser, na verdade, observado e percebido, então eu crio aquela observação como uma lei científica. Vamos ao nosso próximo slide, vou tentar ligar aqui. O que se conhece hoje por acupuntura? Sabe-se que é um remédio para enxaqueca, para dor de coluna, pode ser aplicado para pressão alta, diabetes, controle da tireoide, é um remédio para memória, quer dizer, isso é do ponto de vista, eu diria, mais comum, né? Eu diria que isso seria o que as pessoas acham para que serve a acupuntura, né? Enxaqueca, dores de coluna principalmente, estou com ciático, estou com uma dor cervical, estou com hipertensão, eu ouvi falar que a acupuntura serve para trabalhar a pressão, pode ajudar no controle da diabetes, a questão do hipotiroidismo principalmente. Será que tudo isso é possível tratar com a acupuntura? Isso é a coisa mais fácil, né? É o que as pessoas normalmente acham que é só isso que a acupuntura resolve, mas de fato não é só isso, não. Isso é o que há de mais fácil, de mais tranquilo para se tratar com a acupuntura. Eu liguei aqui meu celular, me avisa se estão com interferência, por gentileza, que eu vou tentar pegar aqui minha página. Comentou um vídeo que você agora mesmo, César Teles, vamos ver aqui se eu consigo. Está entrando, está com interferência ou está ok aqui? Está com interferência? Não? Tranquilo. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui pegar os comentários do nosso programa para eu ir respondendo, inclusive. Fernando Trez está assistindo, está lá em Portugal, Fernando Trez está assistindo, muito bem. César Teles, e tem mais algumas pessoas aqui que estão assistindo, mas eu estou aqui agora eu estou com o celular ligado, o microfone está sem a interferência. Vamos para o próximo slide então, por gentileza. Roseli Celso, tudo bem? Virei sua fã, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Roseli. Kuoczynski, eu acho que é isso. Muito bem-vinda, Roseli. Bom, trabalhando com voltando, né, há 5.000 anos atrás, estabelece-se que na criação, volta um pouquinho para mim, isso, na criação, a grande diferença, volta aqui, só fecha aqui comigo, por favor. Grande diferença entre a ciência oriental, a ciência ancestral, a ciência da antiguidade e o que a gente conhece hoje por medicina alopática, a medicina ocidental. A medicina oriental, as bases da acupuntura, é baseada na criação do universo como um todo. Duas energias primordiais começam a se interrelacionar contraditoriamente, mas ao mesmo ponto de vista. Obrigado pela lembrança, parabéns pelo programa, abraços, Fernando Treza. O cara é o chefe, né? Precisamos conversar na sua volta, Fernando Treza. Traga lá um vinho do Porto, ora pois. Então, a concepção do universo, Yang, energia celestial, Yin, a energia terrestre, uma se junta com a outra, mas uma é contraditória, como fogo e água. Se colocar o fogo numa panela com água, vai esquentar a água e pode-se fazer comida, café e etc., chás e etc. Se tiver muita água em cima do fogo, apaga, e se tiver muito fogo em cima da água, evapora, e aí se perde a água. Olha que interessante. Os chineses já explicavam que na concepção do universo, entre o Yin e o Yang, essas duas forças que são contraditórias, mas amistosas, né? Ela tem que lutar amistosamente, é como o homem e a mulher, o quente e o frio, dentro e fora, e todas as polaridades que existem no universo, e acabam se manifestando por intermédio de 5 elementos.
É como se um pai tivesse 5 filhos. Esses 5 filhos são os 5 elementos, que aí sim entra esse slide, exatamente. É exatamente esse slide, que é madeira, que alimenta o fogo, quando é extinguido, vira cinzas, portanto terra, dentro desta terra está o metal, ao ser aquecido, se transforma em líquido, que é a água, né? E a água, por sua vez, alimenta a árvore, né? Que é o elemento madeira. Então a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água e a água alimenta a madeira. Então o chinês começou a perceber esses 5 elementos. Esses 5 elementos na natureza têm essa dinâmica de alimentação. Um elemento alimenta outro elemento, que por sua vez alimenta outro elemento, que por sua vez alimenta outro elemento e assim sucessivamente. Cada um desses elementos tem um órgão ou uma víscera. Se é órgão, é a energia yin desse elemento, se é uma víscera, é uma energia yang desse mesmo elemento. Do equilíbrio dessa geração e também da repressão, que é o próximo slide, por gentileza, é que está a saúde, exatamente aí, olha, o fogo alimenta a madeira, que alimenta a terra, que alimenta a água, que alimenta a madeira, que alimenta o metal, que alimenta a água, que alimenta a madeira. Então é o ciclo de geração. E essa estrela de 5 pontas que você está vendo aí, né? A madeira esgotando a terra esgotando a água apagando o fogo derretendo o metal e o metal destruindo a madeira. Dessa combinação e desse equilíbrio de um elemento gerando o outro e do outro reprimindo, é o que a gente conhece na medicina tradicional chinesa como a regra mãe-filho, em que a mãe alimenta o filho, a mãe sempre gera e alimenta o filho, e o avô reprime, né, que é avô-neto, a regra avô-neto, ou o popular ciclo Ko, a gente chama ciclo Ko, que é o ciclo de repressão. Então tem 2 ciclos, um de geração e um de repressão desses elementos, dessas energias que geram e fazem com que o equilíbrio da geração e da repressão desses elementos cria-se então o que se conhece por saúde, né? A partir do momento em que há um verdadeiro equilíbrio dessas energias, sabe-se então que tem saúde. Quando há qualquer desequilíbrio desses elementos ou dessas energias, acaba criando problemas de saúde, gerando doenças. Então, há fatores também encaminhados e percebidos e estudados pela medicina tradicional chinesa, além desse ciclo de geração, o ciclo de repressão entre os elementos, se leva ao que se conhece por fatores externos, como frio, calor, umidade e nutrição. A gente sabe que todas essas energias são ligadas à área do cosmos, né? O excesso de frio, ou o excesso de calor, ou o excesso de umidade podem gerar patologias. E assim como eu me nutro, né? Posso gerar também problemas de patologia, né? Vocês colocado num frio muito intenso, você vê, né? Tem as pessoas que já vivem lá no Polo Norte, no Polo Sul, os esquimós, etc. Isso sai um pouco fora do padrão. Mas se você pegar uma pessoa, sobretudo do Brasil, né, que vive aqui num polo tropical e vai colocar no Polo Norte, desagasalhado e tal, a pessoa até morre, né? Nem consegue sobreviver em relação ao clima. Uma outra coisa importante que há de ser destacada por conta da medicina tradicional chinesa é que o que a gente chama de energia perversa. O que é energia perversa? Que nem agora, né? Aqui em São Paulo, esses dias estava muito frio, hoje está quase 34 graus e amanhã está 17 graus, aí tem uma noite com 12 graus.
Quer dizer, o que a gente chama de energia perversa? Como nós estamos na primavera, o tempo é calor e umidade, chuva. Quando vem esse frio intenso, esse chamado energia perversa. Por que perversa? Ela está fora da estação. É a mesma coisa que se a gente estiver no verão, a gente tem um dia de frio, né? Um dia de frio muito intenso. Esse frio, ele é energia perversa. Obviamente que no inverno o frio não é energia perversa, ao contrário, se tiver aquele chamado veranico, aqueles dias de calor muito intenso, durante o inverno, o calor seria então a energia perversa, como um aí dos fatores externos. Ah, o programa meia hora, ótimo, perfeito. Estamos encerrando então aqui a primeira meia hora do que tivemos aqui na TV Guarulhos, 1 hora de programação. Essa primeira meia hora será também apresentada na TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, geralmente às quartas-feiras às 11 horas da manhã. Mas também a TV aberta participa também, reprisa nosso programa com muita alegria, né? A gente tem muito retorno do pessoal que assiste a TV aberta, sempre fala com a gente. Eu queria aproveitar então, antes de terminar essa meia hora, a gente passar os nossos slides aqui, por gentileza. Esse é o nosso site, www.jcbaldan.com.br, que vai ser atualizado na medida do possível, www.jcbaldan.com.br. Qual que é o outro? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência, os equipamentos que já a gente utiliza no nosso consultório, né? Os produtos que a gente trabalha, as nossas máquinas que aplicamos em nosso consultório, que trabalhamos com os nossos pacientes. Tem a máquina de ozônio para ozonizar alimento, água, que é maravilhoso. Temos feito experiências com verduras, frutas, legumes, frutas principalmente. A gente mede os metais tóxicos antes, ozoniza e depois mede novamente, né? É incrível. Os metais tóxicos vão todos para a água e limpam praticamente todos os alimentos. É maravilhoso. Máquina de ozônio. Tem mais, tem as mídias sociais, como esse Salutes, 10 anos na UTV e 1 ano aqui na TV Guarulhos. Vamos, em breve, comemorar 1 ano aqui na TV Guarulhos com muita alegria. @jcbaldan.acupuntura é o nosso Instagram, o YouTube João Carlos Baldan e o YouTube Além de Agulhas. Tem mais de 10 anos de entrevista com os maiores e melhores médicos, terapeutas, dentistas, psicólogos, psiquiatras. Eu recomendo que vocês que gostem da área da saúde entrem nesses canais, digitem um tema, procurem lá os filmes, tem muita coisa boa e muita coisa boa para vir ainda. Tem mais algum slide? Ah, sim, os cursos da Nova Ciência. Já começou a primeira turma, já teve a segunda aula. O próximo será no próximo final de semana, será sobre vírus, bactérias, protozoários e etc. Semana passada foi sobre, o último curso foi sobre metais tóxicos e agora a gente vai ter o curso sobre vírus, bactérias, protozoários, o que eles causam de bagunça. Informações pelo telefone 956875835, 956875835 ou 3904-9832, 3904-9832, falar com a gracinha da Lauren. A Lauren realmente é uma gracinha, vocês podem ligar lá e ter informações. Acabaram, né, os slides? Os GCs, desculpe, os GCs acabaram, né? Ah, sim, para marcar consulta comigo, 97719 2266, 97719-2266. Bom, no final dessa primeira meia hora, então, eu me despeço do público de São Paulo, aqui da TV Aberta, canal 9 da NET, convidando o telespectador da TV Aberta a nos acompanhar na TV Guarulhos toda sexta-feira, às 14h30. Pode ser pelo canal 3 da NET ou pelo aplicativo TV Guarulhos número 3, que pode ser instalado inclusive no celular ou pelos canais do YouTube. Além de Agulhas de João Carlos Baldan, vocês cliquem no sininho para receber as atualizações.
É isso, nós estamos aqui, agora eu estou com o celular aqui, com o Facebook, vocês podem encaminhar perguntas, dúvidas, sugestões, críticas e etc. Vamos para o nosso próximo slide, então, por gentileza, meu caro. O próximo slide da nossa apresentação, dietas e chás. A acupuntura é uma das áreas da medicina tradicional chinesa, mas também tem a manipulação vertebral e a massagem, que é o Tuiná. Tem o Qigong, que são os movimentos respiratórios e também de movimentos do próprio corpo, que é muito interessante. E os exercícios adaptados da arte marcial, que é o Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. São áreas específicas da medicina tradicional chinesa. Muito bem, próximo slide, por favor. Definição de energia, sim. Aí é toda a diferença em relação à medicina tradicional chinesa. Há vários tipos de interpretação de definições da energia, que é o que a medicina quântica hoje fala, né? Tudo antes da matéria ser expressa fisicamente, ela tem um componente energético, tem um componente de energia, tudo é energia. Toda a estrutura atômica mostra que tem um elétron, um pósitron, né? Tem esqueci o nome agora, é o núcleo e o elétron circulando, né? Então tem a carga positiva no núcleo junto com o nêutron e o elétron circulando. Então isso aí é uma estrutura energética em que o próprio giro do átomo gera uma energia. Isso que a física quântica explica, né? Que tem toda uma questão desses átomos liberarem partículas energéticas e que essas partículas energéticas são as frequências que a gente trabalha no nosso consultório, né? Que trabalha com os equipamentos da nova ciência, né? Tanto a captação, o próprio potentizer, a gente gera produtos frequenciais para tratar patologias e para fortalecer o corpo, fortalecer determinados órgãos diante de um diagnóstico e etc. Próximo slide fala os tipos da energia que a gente entende. Seis tipos da fisiologia e patologia. O Yin, que é a própria essência, e a essência inclusive é espiritual e energética, o Yin. O Qi, que é o sopro, que é tanto o ar quanto a energia do próprio sopro, né? Energia, Qi, por isso que se fala Qi. O Kakuro deve estar assistindo e está sabendo qual a diferença do Qi e do Qi. Ele fala que é Qi. O que os chineses falam, né? Que agora romanizaram e os chineses querem que a gente fale Qi. Mas não é Qi, é Qi. Porque o Qi tem sopro, tem energia. É diferente do Qi. Qi é isso, né? É Qi, não é Qi. O Jing também, que é o fluido. O Ye, que é o humor. O Sue, que é o sangue. E o Mai, que é os vasos. Ruth Felix também falando da Grécia, parabéns pelo programa. Hoje nós estamos internacional. A Ruth da Grécia, o Fernando de Portugal, Roseli, que eu não sei de onde está falando, o César Teles também não, mas os outros dois eu sei de onde. Estamos internacionais hoje, direto, né? A Grécia e Portugal, estamos ao vivo, que interessante. Então esses termos, essas palavras, para especificar quem vai estudar a medicina chinesa vai encontrar isso, o fluido, o sopro, o sangue, né? A energia, a essência, tudo isso são conceitos ligados à medicina tradicional chinesa, que não tem a ver com a medicina alopática, é diferente das interpretações. Próximo slide, por gentileza. Na dinastia Shang, em 1766, 1123 antes de Cristo, incluiu instrumentos primitivos de acupuntura, carapaças, tartarugas, ossos com gravações sobre patologias e medicina chinesa. Denise Ullman, boa tarde. Se pensa exatamente isso, né? Isso sempre nos questionam, mas em 5.000 anos atrás não se conhecia a siderurgia. Como é que tinha agulha, como a gente conhece hoje?
né? Essa é uma pergunta pertinente, né? Perspicaz, inclusive. Como é que se picava, se fazia acupuntura se não tinha siderurgia? Né? Quem fazia as agulhas metálicas, né? Metálicas hoje, mas se fazia com palitos, cascas de árvores, espinhos de flores e principalmente espinhas de peixe. Agulhas parecidas de agulhas, mas de ossos, inclusive de animais, né? Ossos bem afinados. Então eram ossos, espinhos de flores, espinhas de peixe, pedras, né? Pedras que imitavam agulhas e que se faziam as especificidades de tonificar e sedar órgãos. O que a medicina tradicional chinesa faz com todos esses pontos? 365 pontos. Tanto estimula órgãos que estão hipotônicos, estão funcionando abaixo do que deveriam para uma saúde, ou ceda o órgão que está com excesso de energia trabalhando acima do seu limite. Então ele precisa brecar. Então breca os órgãos que estão com excesso de energia e que pode se transformar isso em patológico, em doença, quanto se tonificar órgãos que estão muito fracos e que precisam de mais energia para se equilibrar e ter saúde. Então baixa-se o que está alto, levanta-se o que está baixo para um equilíbrio desses órgãos do ponto de vista energético, se equilibrando do ponto de vista energético, se equilibra também do ponto de vista funcional, né? Metabólico, equilíbrio orgânico, metabolismo, sistema simpático e parasimpático, né? Funcionamento dos órgãos de uma maneira harmoniosa. Vamos para o próximo slide, enquanto eu tomo um golinho de água com a nossa xícara aqui. O primeiro texto médico conhecido e ainda muito utilizado pela medicina tradicional chinesa é o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo, o Nei Qing. Então é um diálogo entre o imperador amarelo, Wan Zi, e seu médico Qi Po, sobre assuntos da medicina chinesa. Volta aqui para mim. O imperador amarelo, naquela época, o Rio Amarelo é o rio mais importante que corta todo o continente oriental à China. Oi, a Márcia de Oregon, Estados Unidos, para completar a audiência internacional. Vamos nos consultar em janeiro com você. Adoro o seu programa. Um abraço. Seja muito bem-vinda, Márcia D'Alegrave. Aí, ó. Então é Portugal, Grécia, agora Oregon, Estados Unidos. Estamos realmente internacionais. Muito grato aí, Márcia, Fernando Treza, Ruth Félix, Denise Ullmann, Roseli Chuoczynski, César Teles e as pessoas que estão nos assistindo aqui. O Anzi, antigamente, lá atrás, bem lá atrás, o material diferente de agulhas não dão efeitos diferentes de metal para osso. Eventualmente, Kakur Souf, eventualmente. Antigamente, há uns anos atrás, se utilizava as agulhas de ouro para tonificar e as agulhas de prata para sedar. Mas se você andar primitivamente, se a gente perceber que lá no passado, né, se sabia, naquelas civilizações havia muito mais sabedoria do que hoje a gente pode imaginar, do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Eu não quero entrar nessa questão da origem da acupuntura, porque aí a gente vai devagar para uma outra praia, uma outra possibilidade, né? De onde veio realmente esse conhecimento. A gente vai ver que isso é um restinho de algo muito maior que existia no passado, que tinha a ver com outros continentes e etc. Mas não vamos entrar nisso para não dar pano para manga ou manga para pano, tá? Mas de qualquer maneira, sim, se pode estimular com pedra, com osso, com espinhos, né? E acho que na época eles já sabiam o que estavam fazendo, sim. Voltando ao Anzi, naquela época o imperador era o que a gente considera nas tradições, nas histórias dos mistérios da humanidade, como o
que tinha o mandato celestial. Que lindo isso, né? Mandato celestial. Sabe o que significa isso? Mandato celestial. Tinham alguns seres na Terra em que tinham a chancela do céu como representante da própria divindade. Alguns deles. Escola de mistérios. Mas enfim, o Anti era um deles, tá? Ele era praticamente a divindade encarnada. Era a bondade, o amor e etc. E queria mais ou menos a evolução de todos os seres, que é, na verdade, o que deveria ser toda a liderança. Para ver como nós estamos distantes disso, né? Todos os líderes políticos deveriam ter esse mandato de querer o bem para todo mundo. Na verdade, é isso, né? Na verdade, o líder político que seja, comece pelo presidente, ao governador, prefeito, todas as autoridades deveriam zelar para a melhor qualidade de vida para todos os seres, para todas as pessoas, né? Isso seria o normal, seria mais ou menos uma direção a ser seguida. Acontece que esse Yuan Ti começou a conversar com o Qipo, que era o seu médico particular, e começou a indagar ele como é que funciona a acupuntura, quais eram os elementos, por que se dava as doenças do frio, as doenças do calor, como as energias perversas entravam dentro do organismo, como é que funcionava o metabolismo. Nesta conversa entre o Imperador Amarelo, que tinha esse mandato celestial, e o seu médico, é que surgiu essa Bíblia dos acupunturistas, que é chamado Neikin, o livro do Imperador Amarelo, que é a Bíblia dos grandes acupunturistas, né? Na verdade, é um livro bem grosso, e tem o Sou Wen também, que é um complemento desse livro, que todo acupunturista precisa conhecer. Enfim, é um clássico da medicina tradicional chinesa. Então, nesse momento, é importante saber que existe o Imperador Amarelo, que ele tinha um mandato celestial, e nessa conversa com o médico dele, que era o Qipo, que surgiu esse clássico da medicina tradicional chinesa. Vamos para o próximo slide, por gentileza. Aí está o Neikin, é o Imperador Amarelo, o Canon, né, da medicina do Imperador Amarelo. Aí está a figura dele, né, muito bonitinho, né, todo pomposo, com o seu chapéu todo com balangandãs aí. É uma das figuras, o Neikin. A gente não tem essa imagem, né, eu imagino que essas imagens são todas do imaginário, né, uma coisa mais do imaginário coletivo. Mas esse aí é a figura do Neikin, né, o Imperador Amarelo. Próximo slide, por gentileza. Neikin, a técnica de exame físico. Nesse livro, né, no Neikin, tem as técnicas de exame físico, as teorias e fundamentos da medicina tradicional chinesa, ciência do diagnóstico e tratamento por meio de agulhas e moxas, as 9 agulhas, localização e indicação terapêuticas de todos os pontos da acupuntura. Próximo slide, por gentileza. Era a dinastia Tang, e a acupuntura ganha grande destaque com o Colégio Imperial de Medicina. Aí aqui já depois de Cristo, 618 até 907 depois de Cristo, dinastia Tang. Vamos mais para o próximo, por gentileza. O Homem de Bronze, esse é muito interessante. Foi na dinastia Song, 960 e 1279. Volta para mim aqui, deixa eu explicar um pouquinho aqui antes de a gente mostrar esse exame. Isso aqui foi muito legal, porque eu, quando comecei a estudar acupuntura, eu estudava com fisioterapeutas, com médicos, etc. E aí tem toda como é que você mede, né? Como é que você localiza o ponto. Então tem uma distância, 3 distâncias, né, que chama Tsum. Então você começa a medir e marcar com caneta, e pega o cantinho, um lápis vermelho, aquelas canetas hidrocores e tal. E eu sempre fui muito atrevido, obviamente, até hoje sou. E eu pegava agulhas, eu comprava agulhas, eu tentava localizar o ponto e já ia agulhando, né? O pessoal comigo ali ficava assustado. Nossa, você é louco. Eu falei, como louco? Eu estou aqui para aprender a fazer isso, né? Estou aqui para aprender a botar agulha. Tem que localizar o ponto. Então vamos fazer já com a agulha e com ponto, né?
E o pessoal ficava com canetinha, com lápis, etc. E eu já espetando tudo. Fiquei sabendo desse homem de bronze. O acupunturista de verdade tinha uma estátua de um corpo natural de bronze que tinha nos pontos de acupuntura um pequeno furo. Pode ampliar esse é o homem de bronze. Nesses furos eram colocados cera, uma cera de abelha, uma cera qualquer, e internamente ele era colocado água no corpo inteiro dele, por dentro. E o estudante precisava localizar esse ponto sem apalpar, pegar a agulha e localizar o ponto e aplicar a agulha. Ele precisava furar. Se ele aplicasse a agulha e não vazasse, obviamente, que se ele não pegasse o ponto certo, não pegasse na cera, não iria sair a água, né? Obviamente ele errou o ponto. E aí ele não era aprovado. Olhem só. Então está aí o texto, Dinastia Song, em 960, 1279. Ele foi criado por volta de 1206. É uma estátua de tamanho natural em bronze, oca, e em seu interior continha a réplica dos vísceras e órgãos. E ele era então preenchido de água e o estudante tinha que acertar, sem apalpar o bronze, acertar o ponto e tinha que verter água. Olhem só a dificuldade, porque se não fosse isso, não seria aprovado no curso de acupuntura. Que coisa, né? Fantástico, né, Denise? Realmente fantástico. O Homem de Bronze é um dos capítulos mais importantes que a gente conhece dentro da história do ensino da medicina tradicional chinesa. Vamos para frente, o próximo slide, por gentileza. Na superfície, aí eu que estava falando, os pontos de acupuntura eram furados nos trajetos do meridianos e cobertos com cera, enquanto o seu interior era preenchido com água. O aluno deveria, conforme os mestres, introduzir uma agulha, deixando verter água. Claro, isso acontecia se acertassem corretamente o ponto indicado, né? Esse aí tem uma réplica desse homem de bronze, em que ele era recoberto com a cera, e o estudante tinha que acertar na veia, senão não era aprovado, né? Eu fiquei, é uma história um tanto quanto romântica, mas é verdade, fez parte do ensino lá na dinastia Tang. Vamos para frente, próximo slide. Houve um declínio da acupuntura, principalmente entre 1640 e 1911, quase 3 séculos. Durante a dinastia Qin, houve declínio paulatino da acupuntura, com a exclusão, inclusive, do ensino nas universidades chinesas. Houve um crescimento, então, da medicina ocidental, principalmente no século XIX, sobretudo com a medicamentosa alopatia. Em 1822, o imperador Duaguan, por considerar que a acupuntura era apenas uma prática de caráter esotérico, proibiu o exercício da acupuntura na cidade proibida. Volta aqui para mim, por gentileza. Vocês terem uma ideia, hoje está um pouco diferente, felizmente, mas para vocês terem uma ideia, Chiang Kai-shek, o filho do Chiang Kai-shek, que foi o último dos imperadores antes de Mao Tse-tung, ele tinha uma distribuidora de produtos farmacêuticos. E teve uma época em que a acupuntura foi até proibida na China. Foi proibida na China. Quando veio Mao Tse-tung, com a Revolução Cultural de 1949, em que se perseguiu tudo, se quebrou coisas, inclusive do Imperador Amarelo, né? Era o imperador, imagina, né? O imperador, agora o governo popular da China não tem imperador. Quebrou-se tudo, né? Queimou-se livros, os mestres taoístas foram perseguidos, que até recentemente eram perseguidos. Acontece que para exercer a acupuntura de verdade precisa se conhecer taoísmo. Não é possível praticar a acupuntura se não se conhecer o taoísmo, que tem uma parte, um braço filosófico e um braço político. Filosófico e religioso e um político organizacional. E eu pratiquei os dois, né, obviamente.
E para fazer acupuntura, você precisa conhecer a filosofia taoísta, que é o yin, o yang, os 5 elementos, como é que eles se reorganizam, quais são os imperadores, os príncipes, os soldados dentro do nosso organismo, né? Do ponto de vista universal e do ponto de vista metabólico. E aí foi essa pecha de esotérico na própria China, e os taoístas foram proibidos de praticar tanto a religião quanto a filosofia por conta da Revolução Cultural. E obviamente que a acupuntura foi perseguida e proibida na China. Aí Mao Tse-tung falou, não, esse negócio da acupuntura funciona, nós vamos juntar isso no SUS e vamos tratar a dor. Aí pegou lá os recém-formados da medicina, até então alopática, aprenderam a acupuntura superficialmente e começaram a disseminar a acupuntura no SUS. Bacana, legal, somos contentes e ficamos parabenizando por isso. Só que é uma acupuntura de terceira classe, que se pratica na China até hoje. E as pessoas às vezes falam, nossa, eu fui estudar na China. Pois é, no Brasil se pratica acupuntura melhor do que a acupuntura praticada na China atual, que agora estão voltando a dar valores aos taoístas. Até recentemente que eu digo 4 anos atrás, uma amiga minha morando em Beijing queria estudar acupuntura. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, procure um sábio, um mestre taoísta para te ensinar. Ela falou, você está louca, os caras aqui são perseguidos. Agora parece que está tendo uma flexibilidade, estão se buscando dar valores aos acupunturistas e aos taoístas, estão dando o devido valor a eles, estão inclusive resgatando essa visão mais clássica. Vamos ao próximo slide, temos a Evandra aparecendo. Você trabalha na casa, Evandra? Trabalha na casa? Aí, depois de mais de um século, a acupuntura deixou de ser praticada oficialmente, porém, fora da lei. A acupuntura continuou a ser utilizada e transmitida principalmente nas áreas rurais, densamente povoadas, onde o pequeno número de médicos diplomados não era suficiente para atender às necessidades de grande parte da população chinesa. Próximo slide, por gentileza. Aí está aí, então, o mal, né? Eu fiz a chamada, será que mal era mal ou mal era bom? No meu ponto de vista, mal sempre foi mal, né? Desde 1944, o líder Mao Tse-tung proclamava a diretriz de integração da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental. Vamos lá. Próximo slide. Após a proclamação da República Popular da China, em 1950, o próprio Mao insistia no trabalho conjunto dos profissionais da medicina chinesa com a medicina ocidental. Médicos cirurgiões constataram que a acupuntura provocava efeito analgésico tanto no procedimento cirúrgico como no pós-cirúrgico, fato que marcou o início da anestesia pela acupuntura. Próximo slide, por gentileza. É de importância eliminarmos os conceitos antigos e inúteis e apresentarmos inovações na medicina tradicional chinesa. Essa frase é de Mao. É de muita importância eliminar os conceitos antigos e inúteis e apresentarmos inovações na medicina tradicional chinesa. Volta aqui para mim. Pois é, inútil é esse absurdo falado pelo então líder maoísta, né? O Mao Tse-tung. Que coisa horrível, né? Mao Tse-tung. Que frase mais ridícula, né? Falar que é inútil esses conceitos antigos, né? É porque você nunca alcançou de fato, esses conceitos chamados antigos e tradicionais. Porque eles são a base da medicina tradicional chinesa, são conceitos que funcionam até hoje e é por isso que eu digo que a acupuntura no Brasil é melhor do que a acupuntura chinesa, porque nós aqui estudamos de verdade, damos o real valor das coisas que a sua revolução, né, que criou isso que está aí hoje, né, essa China que existe aí hoje, criou esse monstro draconiano, que ignorou a verdadeira medicina tradicional chinesa e que nós aqui preservamos. Eu faço uma ilação mais ou menos aqui, como se a gente fosse à França hoje e falar de Tom Jobim, né?
A gente lá, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, etc., tem gente lá, especialistas, enquanto a nossa juventude aqui está ouvindo funk, né? Então, é mais ou menos isso. Nós damos muito mais valor, estudamos e preservamos esses valores que o seu Mao chamou de inútil, que na verdade não tem nada de inútil. Inútil foi a revolução que ele fez lá, né? Essa que foi a grande inutilidade. Que tudo bem, distribuiu um pouco mais de riqueza, tirou muita gente da miséria, etc., mas a um preço muito grande, com uma ignorância, uma estupidez absurda. Kakur fala, a mesma coisa fizeram com os mestres de caligrafia chinesa, agora que estão valorizando de novo. É isso mesmo, Kakur. Olha, pessoal, nessa programação tinha uma série de dúvidas de internautas que eu fiquei de responder, mas nós vamos ficar para um outro programa, porque esse apresentador às vezes se empolga e fala um pouco demais e não consegui nem chegar aonde são apresentadas as questões. Mas em breve eu me comprometo a fazer um novo programa sobre acupuntura e tratar desses temas que são dúvidas apresentadas pelos internautas. Eu agradeço a vocês todas as participações, a nossa internacional, com vários continentes estão assistindo os salutos. Agradeço aos Estados Unidos, à Grécia, Portugal, e tem mais outros com certeza que nos acompanham. Convidando vocês, na segunda-feira estamos na UTV e toda sexta-feira aqui na TV Guarulhos e na TV aberta. Então, eu desejo a todos um excelente final de semana, até segunda e até sexta, até segunda e até sexta, até segunda e até sexta. Muito grato.